Eu estava no aeroporto, nesses 30, 40 voos de 2010 para cá, e passou uma moça simpática para lá, tornou passar, passou outra vez, e ela desmaiou. E a mãe da moça disse: doutor, deixa o pastor passar, porque o senhor já teve a sua oportunidade, agora deixa o pastor passar. Ai, me vou começar. Marcos capítulo 16, verso 15, que é o tema desse CONAMP. Estou muito feliz de estar aqui. Deus é maravilhoso demais. Quem achou diz amém. Marcos 16, 15. Vou contar até 3 e você vai ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Outra vez, 1, 2, 3. E disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Podeis sentar. Amados irmãos, quando Marcos escreve o livro de Marcos, ele vem de uma experiência que no seu passado houve uma história muito preocupante para a obra missionária. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja orava, que separou Paulo e Barnabé, a Bíblia diz, Atos 13, verso 5, que João Marcos o acompanhava. Mas quem conhece a história do capítulo 12, verso 12 de Atos dos Apóstolos, vai entender que na casa de João Marcos havia uma igreja, porque a igreja era perseguida. No capítulo 12, verso 1, a igreja teve uma experiência quando ouviu a morte de Tiago. Consequentemente, João Marcos ficou abalado emocionalmente e sentimentalmente. Ele resolveu voltar para casa. O apóstolo Paulo, Atos 15, 38, ele não concordou com a decisão de João Marcos e disse para Barnabé: eu não ando mais com João Marcos. O campo missionário era uma estratégia emocional. Ele tinha a família, ele sabia da perseguição, e quando escutou Atos 12, verso 1 até o 4, que depois de matar Tiago, prendeu Pedro, João Marcos se desesperou. E quando ele voltou a Jerusalém, Barnabé se separou de Paulo. Barnabé disse, sendo tio dele, o primo, não vou deixar ele só. E Paulo disse, então fique com ele, que eu vou ficar com Silas. O evangelho é prerrogado, a sistemática do evangelho, pregar, ministrar. Você tem que ter antropologia bíblica, entender sentimentos humanos. E foi naquele momento que João Marcos é uma figura que ficou num textuário entre Paulo e Barnabé. Mas quando você vai a Colossenses capítulo 4, verso 10, Paulo faz referência a João Marcos. Quando você vai à carta de Filemão, capítulo 1, verso 24, Paulo faz menção a João Marcos. Quando você vai à Bíblia e entra em 1 Pedro 5,13, Pedro faz menção a João Marcos. Preparado agora. João Marcos envergado agora, sabendo que Roma matava, destruía. Ele tendo um novo sentimento missionário, disse, eu preciso voltar. Zenaia. Quando ele vai entender, ele começa a escrever o livro de Marcos. No capítulo 1, ele fala, verso 1, Jesus Cristo, Filho de Deus, alusivo ao Pentateuco de Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, porém ela lhe ferirá o calcanhar. E quando ele escreve o capítulo 1 de Marcos, verso 2 e 3, ele já entra na profecia de Isaías 40, verso 3, uma voz clamando no deserto. Quando Deus chamou João Batista, chamou para um gemido,
um compromisso, um sacrifício e uma renúncia. Missionário tem coração de renúncia. Missionário é preparado, como Paulo disse em Efésios 6,12, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que estão na região celestial. E Paulo disse aos Filipenses 4,10, eu já estou acostumado a ficar só, a ser abandonado, desprovido, já tenho um sentimento maior. Ora, vocês me ajudando, me conserva. Se vocês não me ajudar, eu prossigo, porque Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poderia estar pelo capítulo 1 de Marcos, verso 9. João Batista recebe Jesus. E na hora de batizar, Jesus diz, deixa por agora, porque eu convenho ir a ti, e tu vens a mim. Jesus disse, tem que se cumprir o que está escrito a meu respeito em Lucas 24:44, no Salmo, nos profetas e na lei. Se você mandar um missionário sem conhecimento, se você botar um homem de Deus sem a predicação da palavra, ele vai se perder no caminho. Porque crente tem que conhecer as Escrituras. E Jesus sabia que naquele momento era o momento único que ele não viria mais João Batista. Mas quando João Batista viu, João 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, a glória desceu, e uma nuvem o cobriu, e uma voz foi dita, e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas quando chegou no capítulo 1 de Marcos, verso 14, chamou os discípulos. Eu não concordo com a fraqueza humana que estamos passando nesse momento. Nós temos que ser linha de combate, homem de frente. Não importa que direção Satanás virá, nós temos que enfrentá-lo. A Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz, 1 João 5,18, a parte B, o maligno não pode te tocar. A Bíblia diz, Salmo 91,7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eles largaram tudo. Eles não foram em casa consultar ninguém. Dali mesmo é seguir a Jesus. E no capítulo 1 de Marcos, verso 21, primeiro confronto. Jesus na sinagoga, ministrando ali, e um espírito imundo disse, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo. Jesus disse, cala-te e sai dele. É porque hoje nós não estamos mais dimensionando essa guerra espiritual. Eles são demônios, mas foram anjos. Apocalipse 12:2, 5, 7 e o 9 diz que uma terça parte viraram demônios. Eles conhecem Jesus. O território é neutro para mim, que sou humano, mas como homem espiritual, 1 Coríntios 12:14 diz que eu, como um homem espiritual, eu sou obrigado a discernir tudo. Você não tem porque não quer. Você não melhora porque não quer. Você não dá glória porque não quer. Não tem a presença de Deus porque não quer. Porque poder Deus te deu. Poder Deus deu à sua casa. Poder Deus deu à sua família. E Ele vem aqui nessa tarde para dizer, eu estou contigo. Marcos capítulo 1, verso 29. Jesus visita a casa de Pedro. E a sogra dele estava doente. É importante o missionário ter dom de cura. Não é só o ID, Marcos 16:17, não é só os sinais. É o ministério dele. 1 Coríntios 12, verso 9, dom de curar. Quando Jesus entrou, colocou as mãos sobre a sogra de Pedro.
E ela foi curada. Saindo dali, Marcos 1,35, Jesus se retirou para orar. E quando Jesus foi orar, para se cumprir Levítico 14, a purificação dos leprosos, a Bíblia diz, Marcos 1,40, que um leproso se aproximou dele. Eu preciso ser curado. E Jesus disse, fique curado, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Quando chegou na sinagoga, aquele ex-leproso disse, quem mandou vir aqui foi Jesus de Nazaré. É que o anjo, na história. Eu me caia sério. Quando me converti, eu ganhava 25 salário mínimo. Perdi tudo na conversão, um pouco antes. Mas quando o empresário me achou e me ofereceu 30 salários, mas eu não voltei mais. Vesti roupa dos outros, mas disse para minha mulher, eu não volto mais. E o Senhor disse, Ambutequeia, Saito. Eu quero andar contigo, Rabaia. Neranjo, remente, Arabancho, remendakas. Uidiono, ne amdure, nemekas. Deus tem saudade de homens que o compreendam. Deus tem saudade de homens que quando dobram os joelhos diz que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que prevalece é a vontade. O que prevalece é a presença de Deus. Será que você pode adorar? Levante a mão aí 30 segundos e adore, porque Deus é fiel. Ele entra pelo capítulo 2, verso 3 e 4. Ele tem que cumprir a profecia de Isaías 35, 4. Chegou a hora de curar os paralíticos. E levaram um paralítico. Estava tomado toda a porta. E a ideia foi essa. Coloca pelo telhado. Jesus viu. Jesus viu ali. E deixou. Quando desceu, Jesus diz, perdoados são os teus pecados. E alguém diz, quem é ele? Quem é esse homem que pode perdoar pecado? Mas antes de dizer quem ele é, eu vou te falar do que ele é maior. Número 21, 19. Número 21, 9. Ele é maior de que aquela estátua que Moisés fez, aquela serpente de metal. Porque na cruz, Mateus 27, 32, cravou os nossos pecados. Êxodo 34, 29 diz que o rosto de Moisés brilhava. Mateus 17 diz que ele transfigurou. Hebreus 3:3, ele é maior do que Moisés. Hebreus 4, 8, 9 e 10, Josué falou do dia do repouso, que era o sábado de Israel. Jesus disse em Mateus 12, verso 8, eu sou o Senhor do sábado. Apocalipse 19, 17 diz que tem um anjo que fica em pé no sol. Ele diz, eu sou o sol da justiça. A Bíblia diz em 2 Reis 19, 35 que tem um anjo que matou 185 mil. E ele diz em Hebreus 3:3, Hebreus 1:3, 4 e 5. Eu sou maior do que qualquer anjo e tenho mais excelência. Marcos 4, 38 até o 40. Ele é maior do que a natureza porque acalmou o vento e acalmou tempestade. A Bíblia diz, é a Bíblia quem diz que ele é maior do que a morte, mais poderoso, porque em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 primeiro, ele ressuscitou, é maior do que a morte. Quem quer adorar, levante a mão, ele é maior do que a morte. Você não tem poder porque não quer. Essa ajuda que você tem não é nada. Eu fui fazer um diagrama de luta esses dias e o Senhor falou para mim, não é nada, porque pelo poder que eu te dei não é nada.
E eu entendi, Senhor, que o poder que o Senhor me deu não é nada. Essas lutas que eu passo não é nada, é tudo coisa da minha natureza. Quem tem que mudar é a minha natureza. Quando Paulo disse aos Gálatas 2:20, olha, aqui vocês podem falar de mim o que quiser, mas eu não vivo mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. E quando chegou ali, Jesus não discutia, não. Ele realizava. Ora, para que saibais, olha a classe, para que saibais que o Filho do Homem não tem só poder para perdoar pecado. Eu vou dizer somente assim, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando chegou no capítulo 3 de Marcos, na sinagoga pregando, apareceu um homem que tinha a mão mirrada com 12 centímetros de diferença na mão. Jesus chamou ele por meio e disse, estende a mão aí. E ela ficou sã. Ficou sã. E quando Jesus passava, no capítulo 3, verso 27, ele recomendou, se não manietarmos o valente, de forma alguma saquearemos os seus bens. Vou falar como os irmãos falaram aqui, coloca a mão no ombro do seu irmão, diz, se você não tiver poder, não adianta. Pode tocar, pode cantar, pode pregar, se não tiver poder, não tem nada. Será que você pode dar um brado de glória? Se não tiver poder, não tem nada. Se não tiver poder, não tem nada. Será que você pode, por favor, em 30 segundos, dizer, Deus, eu quero poder, eu quero graça para decidir. Não é só poder para estar aqui dentro, não. É poder para cair no inimigo, no meio do adversário e falar, sai da frente, porque Deus está na minha casa, na minha família. Quem quer da glória, dá glória. Há poder no sangue de Jesus. Eu estava no aeroporto, nesses 30, 40 voos de 2010 para cá, e passou uma moça simpática para lá, tornou passar, passou outra vez, e ela desmaiou. E quando ela desmaiou, alguém gritou, por favor, dá licença que eu sou médico, e outro disse, eu sou paramédico, e outro disse, eu sou enfermeiro ou enfermeira padrão. E aquele aeroporto fez assim, ó. Volveu para a ciência e eu de pé disse, Senhor, eu vou dar 1 minuto aí. Se essa moça não se levantar, eu vou dizer, doutor, dá licença que eu sou pastor. Amachore. Vuridiamahanto nebia. Narakanto com derremito camas. Rebenjobi embecancho deiam jom nekie de rapaz. Uriam jom nehemiam jom praia sébia. Começaram a medicar. Daqui a pouco, abandonaram o corpo lá. E eu me apresentei. Doutor, dá licença que eu sou pastor. Ele me olhou, mais os 2 profissionais do aeroporto vou olhar para mim. E a mãe da moça disse, doutor, deixa o pastor passar. Porque o senhor já teve a sua oportunidade, agora deixa o pastor passar. Ai, me vou começar. Dorandá, abotou. Eu estava olhando em 2 Reis, capítulo 6, verso 1 até o 6. Eliseu não era físico, não era matemático. Quando o machado perdeu, Eliseu ia usar o poder da palavra. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo, como martelo que bicho chapé. Aí Jeová disse, mais uma aula teórica.
Não aguento mais isso. Eliseu, pega um pedaço de madeira. Madeira não faz rima com ferro. Madeira molhada não gera combustão. Ferro deslimantado não tem eletrostática. Não tem o carbono tetraedro, próton, elétron, dentro de carga atômica e de massa atômica. Desse lado é a água, 3 moléculas H2O. Massa atômica do ferro, 55,83, corrigido por 84. Corpo na inércia, sem visão ótica, segundo Coríntios 5,7, para não poder mandar por vista, tem que andar por fé. E Eliseu vai e pega um pedaço de madeira. No sistema MRU, física, movimento retilíneo uniforme, você lançando um corpo na gravidade 9,8 da lei de Newton, tem que ter um ΔE, deslocamento de espaço. Só que na mão de Eliseu tinha um neutralizador. Ginahaba. Quem quer adorar, levante a mão. Teramagás. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Vou lhe dar 30 segundos com as mãos levantadas. Levante a mão. Quando Eliseu jogou, o corpo adquiriu carga atômica de unção. E no hebraico significa nadar, que significa uma força, propulsão, bumerangue, para um corpo que está parado, recebendo força de um corpo que vai dar poder àquele corpo. E fez isso, ó. O poder foi tão grande que ele não pôde içar. Ele teve que propulsor. Agora imagine você, que em Atos 1,8 é considerado como de Nemes. Se o seu dínamo não está funcionando mais, Sheina caia mais. É que eu pensei que eu ia pregar 2 horas, Rabatacás. Shenekiaia Torre mais. Imagine todo mundo olhando assim. E Eliseu diz assim, machado flutua amanhã, depois da manhã, 7/5, 4/4, não. Esse machado flutua agora. Vem na mão. Diga para o seu irmão, o poder está na sua mão. Sacode ele e fala, o poder está na sua mão. O controle está na sua mão. Será que a Catedral de Perus pode abrir a boca e dar um brado de glória? O poder está na sua mão. Naquele momento, aquele aeroporto fez esse silêncio que você fez. E ficou olhando para mim, eu caminhei. Disse, doutor, Daniel capítulo 12, verso 4 diz que a ciência aumenta e multiplica, mas não resolve. Agora, Isaías capítulo 10, verso 27 diz que a unção de Deus despedaça o jugo. E eu coloquei a mão e disse, moça, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te agora. Ela abriu os olhos, me deu a mão e levantou na hora. Coloca a mão no seu irmão e pergunta ele, você é batizado no Espírito Santo? Então receba agora a variedade de línguas. Variedade, 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 variedade de língua. Variedade de língua nessa tarde. Quem andai a Caduri me comandou. É me quemarabai. Tô sentindo a glória. Tô sentindo a glória. Tô sentindo a glória. Tô sentindo a glória. Capítulo 4 de Marcos, para a gente não passar 1 minuto do horário. João Marcos escreve sobre a parábola da semente. A gente começa com muitas coisas, cantando, pregando, envia, vira poliglota, aprende as línguas, mas se a semente estiver no caminho, o projeto vai de água abaixo.
Semeia também nos pedregais, nasce rápido, pula, roda, salta, profetiza, mas daqui a pouco acabou o dínamo. A semente é colocada entre os espinhos, e desce com dificuldade, fraco, e daqui a pouco perece. Mas quando nasce no coração a chamada, coloca a mão no seu peito, quando a chamada vem do coração, você chora, você sofre, mas você não volte atrás. Coloca a mão no seu irmão, você vai dar fruto de 30, 60 e 100. Você não vai voltar mais atrás. Você não voltará mais atrás. Eu vou lhe dar 30 segundos aí para você se lembrar que você foi chamado como profeta de Deus dessa nação. Marcos escreve o capítulo 5. Jesus enfrentou uma grande tempestade, Marcos 4, 38 até 40, acalmou a tempestade, dormido. Os discípulos com medo acordaram Jesus. Não era para acordar, era para reagir. Mas Jesus chamou eles de tímidos. Vocês são tímidos. E mandou o vento e o mar se aquietar e disse, vamos para Gadara. Quando chegou em Gadara, que ele pisou em Gadara, tinha um endemoniado com a legião de 2.000 demônios. E disse que ele se locomoveu para adorar. Com 2.000 demônios, ele se arrastou para adorar. Com 2.000 demônios, ele prostrou e adorou. E Jesus disse, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque somos muito. Diz que ele se cortava, diz que ele quebrava todo tipo de corrente, andava nu e dormia e morava no cemitério. Mas Jesus tinha que cumprir o Salmo 72, 12, que diz, eu ouço o necessitado quando clama, eu ouço também o aflito, e aquele que não tem quem ajuda, eu ajudo. Quando Jesus mandou que ele ficasse liberto, vestiram ele, e ele disse, deixa eu te seguir. E pela primeira vez eu ouvi Jesus dizer, não, vai para a sua casa e mostre o que eu fiz na sua vida. Diz que ele saiu pregando em 10 cidades. Eu conheci Jesus de Nazaré. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Você não pode deixar sua família morrer sem Deus. Coloca a mão no seu irmão e diz, a sua família precisa conhecer o arrebatamento da igreja. Choremindaias. Tecladista, faz um strong para mim aí, si bemol, ré bemol e fá. Urumamá, levante a mão aí. Chorebicomodori me calama. Estou sentindo a presença de Deus aqui, a presença de Deus. No capítulo 6 de Marcos, Jesus agora não é reconhecido dentro da sua família. Missionário não pode ser traumatizado. Missionário tem que enfrentar a sua dificuldade. Eu tive 3 casas de recuperações. Eu e a minha esposa tomamos conta de 1.200 homens sem ajuda de ninguém. Eu pregava nas igrejas em troca de cesta básica. Eu ia nos açougues e pedia osso para fazer sopa. Até que um dia minha mulher profetizou, a partir de agora, nós não vamos necessitar de ossos, porque Deus vai suprir sua casa, vai suprir sua família, o projeto de Deus vai melhorar a sua substância. Será que você pode dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar glória?
Jesus estava ali em Marcos 6. E começaram a dizer, não é o filho de Maria, não é o filho de José. Os irmãos dele não estão aí. Que mensagem é essa que ele prega? E os seus próprios irmãos não acreditaram. E aí, Marcos 6, 5 e 6, Jesus viu que é o poder da incredulidade e não pôde curar muita gente ali. O missionário tem que conhecer o território, saber investir emocionalmente. No capítulo 6, 14 de Marcos, Jesus soube da notícia que João Batista tinha sido assassinado. Eu gostei desse aí. Sabe o que ele fez? Mandou os barcos ir sozinho. Vai, pode ir. Eu quero ficar só um pouco. E fui orar. Pastor Flávio Pena. Só que o barco se afastou e ficou no meio das águas. E o que Jesus fez, missionárias? Jesus resolveu andar por sobre as águas. Um dia eu estava pregando e fui entender uma coisa. Marcos 5,15 diz que a sombra de Pedro curava. Sombra não tem peso, não tem massa, não é volume. Não tem peso, não tem massa, não tem volume, não é matéria. Se não é matéria, não está na tabela periódica. Se não está na tabela periódica, tem massa atômica. Então não tem como calcular. Nosso corpo tem que produzir mais. Se Pedro tivesse 1,70 m de altura, num sol de 20 graus, ele produziria uma sombra de 2,50 m. Se Pedro morasse numa rua de 200 metros, nosso corpo ocupa 1,5 a 2 metros linear. Poderia colocar 200 pessoas deitadas, que quando Pedro passasse, a sombra os cobria. Coloca a mão no seu irmão e seu corpo precisa produzir. Coloca a mão mesmo que eu quero ver se seu corpo precisa produzir. Andara canto como. Um dia eu estava pensando, Jonas 1,19, Jonas 2,10. Deus falou com a baleia, deu a topografia e disse, eu quero que entregue a Jonas em tal lugar, em tal hora, com tantos dias. Irracional. Salmo 147, 9. Jó 38, 41. 1 Reis 7, 4 até o 6. O Senhor disse para o corvo, eu quero que tu alimenta Elias. Um irracional. Número 22, 28. Ele abriu a boca de uma jumenta para falar em hebraico 157 palavras. Um irracional. Se você puder colocar as mãos 30 segundos e ficar com a mão no ombro do seu irmão, do seu corpo vai ter que produzir. Seu corpo vai ter que produzir. Seu corpo vai ter que produzir. Quem quer dar glória, dá glória. Seu corpo vai ter que produzir. Seu corpo vai ter que produzir. Vai ter que produzir, vai ter que produzir. Nós vamos ter que produzir. Quem quer dar glória, nós vamos ter que produzir. Nosso corpo terá que produzir. Há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra. Aleluia. Marcos 6, 49, 50 e 51, Jesus foi visto como um fantasma. A visão do discípulo era tão ainda escura que ele não sabia o transcender, o sobrenatural. Vamos comigo aqui que eu tenho 5 minutos. É 5 que falta? É 5, é? 8? 8. Não tem salvo-conduto, então é 8 mesmo.
Quando Moisés estava parado, Êxodo 14, 19, o Senhor falou para mim, Êxodo 14, 13, falou para Moisés, vai clamar de novo, você vai orar de novo. Toda hora você clama a mim. Por que você clama a mim? Êxodo 3, trabalho com você desde o Êxodo 3, te deu poder na mão, você viu me assar, te dei autoridade, te dei cajado, te dei vara, te dei tudo, e você ainda fica me clamando? Aí escreveu assim, Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Toca a vara, porque eu já ordenei o vento oriental. Não foi sul, foi oriental, 25 metros por segundo, que é 90 km por hora. 45 graus Celsius, força de arraste, 450 kgf. Função, abrir e secar. Não é só abrir, que é só lama. Secar também. Arabão. Quem pode adorar comigo, levante as mãos. Está entrando em mim aqui a emoção de João Marcos. Quando João Marcos entra no capítulo 7, para se cumprir Deuteronômio 7:9, a lei da misericórdia. 7:24, para encerrar aqui, vem uma mulher Ciro-fenícia de origem grega. E ela veio gritando, Senhor, deixei minha filha miseravelmente endemoniada, jazendo a morte. Diz, cala a boca, quem vem aí grita, cala a boca. Mas ela não calou. Quando ela chegou até Jesus, Jesus disse, eu não posso deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu não posso. Por quê? João 10, 11, 12, ouvi para os que era seu, mas o seu não. Ainda não era tempo. Mas por causa de Deuteronômio 7:9, Jesus teve que atender, mas sob uma palavra que ele disse. Eu não posso deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela curvou, que no hebraico significa reverenciou uma autoridade superior. Eu sei, Senhor, mas também eu sei que eu posso comer das migalhas que caem do meu Senhor. Serve os teus filhos, Ramaia, mas deixa eu pegar o que cai no chão. Porque lá quer me acabar. Será que você pode dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar glória, dar glória? Levanta a mão e dá glória, porque Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Quem pode ficar com as mãos levantadas, porque Deus é poderoso, Deus é fiel.